Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A discussão da reforma da Previdência é provavelmente o assunto que mais mobiliza a atenção dos brasileiros neste momento. A atual reforma, a terceira desde 1995, foi apresentada há exatamente um ano. Ela foi aprovada por uma comissão especial em maio e o Planalto promete que será votada ainda neste mês. É sobre isso que eu converso com o relator da reforma da Previdência, o deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia. Bom, prazer, deputado. Boa tarde, Regina. Obrigado por participar aqui com a gente. Um prazer. Eu queria que o senhor começasse dizendo sobre a votação. A expectativa é de que precise de mais de 308 votos para poder entrar em votação aqui no plenário. Como é que estão as negociações? Avançando muito, eu penso que nos últimos dias houve um aumento significativo desse número de pessoas que apoiam a Previdência, que é naturalmente um reflexo, inclusive, do que começa a acontecer na base da sociedade. No começo, havia uma rejeição brutal a qualquer conversa sobre a reforma. Havia uma rejeição muito grande da sociedade. Entretanto, hoje, a realidade ela já é diferente, bem diferente, na medida em que ficou claro que realmente a direção da reforma aponta contra privilégios e não tira nenhum direito de quem tem menos. As pessoas começam a acreditar e a entender que a reforma é muito necessária. Eu entendo que não há nada mais absurdo do que nós admitirmos, por exemplo, que eu, porque sou deputado, da mesma forma o juiz de direito, o promotor de justiça, o procurador da República ou dos estados, etc., possamos nos aposentar ganhando R$33 mil, que é o teto salarial do funcionalismo público. Enquanto que uma pessoa que não é funcionário público só pode se aposentar recebendo R$5.531. Ou seja, por sermos funcionários públicos, podemos ter uma aposentadoria 7 vezes maior do que a de uma pessoa que não é funcionário público. Mas agora o funcionário já não tem, sendo ainda que a maioria mesmo das pessoas que não são funcionário público só recebem um salário mínimo. Aí você me diz que os funcionários públicos hoje já são assim, funcionários públicos federais. Sim. A reforma que foi feita em 2013, da lavra da presidente Dilma Rousseff, ela fez uma alteração que não foi como a que nós estamos fazendo. Foi uma mudança em lei ordinária, que não precisa desses 308 votos os quais você se referiu há pouco. Mas não é uma mudança na Constituição? Não. O que a presidente Dilma fez foi uma mudança de lei em lei ordinária que vale apenas para os funcionários públicos do poder da União, federais. Não vale para estados, nem vale para municípios. Sim. Então, essa alteração que estamos agora realizando é para fazer a mesma regra que já vale hoje para os servidores federais, mas que agora chegará também a estados e municípios, onde temos um déficit gigantesco e que prejudica muito o equilíbrio financeiro desses entes federativos. Agora, o senhor falou também que a maioria recebe um salário mínimo. Com esse índice de desemprego alto que nós temos visto, as pessoas estão com dificuldade de contribuir para o INSS. Se ela não conseguir contribuir pelos 15 anos, ao chegar aos 65 anos, como é que vai ser a aposentadoria? Ela vai receber menos do que um salário mínimo? Não. O projeto de lei impede que qualquer pessoa receba menos do que um salário mínimo. Não há nenhuma possibilidade disso acontecer. Isso não é permitido. Todas as pessoas que tiverem acesso à aposentadoria receberão, no mínimo, um salário mínimo. Quanto à idade, é exatamente a que é hoje. Não está sendo mudado absolutamente nada. A idade começa com uma exigência mínima de 15 anos de contribuição e vai até 35. Mas com 85, 95, que é a regra que está valendo, a pessoa, se tivesse esses 35 anos de contribuição, ela poderia se aposentar antes, né? Sim. Hoje, né, pela regra, vai poder se aposentar com 15. Então, é uma diferença bastante razoável. Agora, com 15, e aí tem a idade.
como é que é a idade? A idade ela vai aumentando, começa com 53 anos para as mulheres e 55 para os homens, fica nesse patamar até 2020. Em 2020, a pessoa começa a ter um aumento de idade. 2020 vai para 54 as mulheres e 56 os homens, aumenta um ano cada um. Aí passa 2 anos, 2022 aumenta mais um ano, mais 2 anos, 2024 mais um ano, até chegarmos à idade de 62 para as mulheres e 65 para os homens, o que só acontecerá em 2038. Então, a mudança que está se falando agora, idade mínima, não é uma mudança para o dia que a lei foi aprovada, não é. A idade mínima que vai valer no dia que a lei for aprovada é de 55 anos para as mulheres, de 53 anos para as mulheres e 55 anos para os homens. Agora, né? Agora. E a partir daí você vai ter uma subida leve, suave, que só se completa em 2038, daqui a 21 anos, com 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. E o servidor que entrou antes de 2003, ele vai ter alguma regra de transição? Tem uma regra de transição. Tem uma regra de transição que, para todas as pessoas que estão trabalhando, não é só o trabalhador, são todos. Essas pessoas que entraram antes de 2003, eles podem se aposentar a qualquer momento, desde que tenham mais de 15 anos. Agora, quem quiser se aposentar antes dos 65, não terá direito à paridade e integralidade. Então, essa é que é a regra. Houve até uma proposta anterior que foi sugerida antes de eu apresentar o meu relatório na comissão especial, que sugeria que eles tivessem uma idade mínima de 60 anos, excluindo essa questão do contrapedágio. Por quê? Porque já tinha a regra de 55 para mulheres e 60 para homens, para esse servidor que Não, entrou. mas na prática não era assim. Na prática não é assim. Se fala muito nessa regra, já tinha, mas na verdade tem um tal de contrapedágio que faz com que todo mundo se aposente com menos de 60 e as mulheres com menos de 55. Então, o problema é que, em relação ao funcionalismo, sempre existem regras que são diferentes do resto da população. Inventaram, por exemplo, esse contrapedágio. O que é o contrapedágio? Se a pessoa passa de 35 anos de contribuição, a cada ano a mais que ele contribui, desconta um ano a mais para a aposentadoria. Então, é mesmo você botar uma regra com uma mão e tirar a regra com a outra mão. Botou a regra que nenhuma mulher funcionária pública poderia se aposentar com 55. Nenhum homem funcionário público poderia se aposentar com menos de 60. Mas está valendo? Não está valendo. Porque se essa mesma mulher trabalha mais de 35, contribui mais de 35 anos, aí começa a diminuir ano a ano. E aí se aposentam com 52, com 50 e por aí vai. Então é esse tipo de coisa, de burla, né, que não podemos de maneira nenhuma culpar o funcionalismo. Quem votou isso foi a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Congresso Nacional, que é o responsável, que se curvaram a esse tipo de solicitação, ao meu ver, absolutamente descabida, porque isso está destruindo a economia brasileira através de uma situação previdenciária que o país chegou, que é absolutamente insustentável. Agora, deputado, quanto às negociações, o PSDB chegou a apresentar algumas propostas de alteração. O senhor acha que vai caber, tem como acatar essas propostas do PSDB? Olha, como relator, eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu estou disposto a observar todas as propostas que forem trazidas. Agora, essas propostas, seja lá quem for que as propuser, terá que se traduzir em voto. Não dá para você ter, como aconteceu muitas vezes nas negociações na comissão especial, em que um partido ou um deputado traz lá uma proposta, absorvemos a proposta e o cidadão continua votando contra. Então, não há por que acatarmos proposta de quem é contra a reforma. Nós temos que acatar proposta no sentido de aprimorar o projeto, mas de pessoas que queiram efetivamente promover esta reforma que é fundamental para o Brasil. Que itens, por exemplo, o senhor acha que tem consenso, não, que são possíveis de ser Eu não vou falar em aprovados? tese sobre isso.
não vou falar em tese, a gente sabe que existem pontos que são centrais, como a questão da idade mínima. Não há como você negociar isso, porque se você tira essa questão de idade mínima, você acaba com o centro, o núcleo da reforma, como essa questão do fim dos privilégios. Essas questões me parecem que são inegociáveis. Outras todas, né, que são, vamos dizer assim, mais periféricas, podem ser objeto de um debate para nós avançarmos e até fazermos uma eventual modificação no texto. Agora, é importante deixar claro que nós só conversaremos na condição de relator para efetuar alguma mudança na medida que haja a disposição de quem vem nos trazer uma sugestão de mudança que esteja disposto em havendo a mudança que ele está solicitando, possa votar com a Previdência. Essa é a nossa conta nesse momento. Além do PSDB, mais algum partido já apresentou sugestões? Você acha que o texto pode ser mudado ainda no plenário? É claro que pode. Quem decide, ao fim e ao cabo, é o plenário. Eu irei há pouco percorrer outros partidos. Eu tenho hoje ainda uma reunião no PRB, ainda hoje. Amanhã teremos outras tantas reuniões. Temos tido, sim, uma permanente conversa. Da mesma forma estão agindo os líderes partidários, o líder do governo, o líder do Congresso. Estamos todos atuando, e o presidente da República e os seus ministros atuando no sentido de que a gente consiga fazer essa mudança. É muito claro para todo mundo hoje, essa reforma, ela significa acabar com privilégios. Eu desafio qualquer um que aponte uma única questão na reforma que tire direito de quem tem menos. Você veja, a questão do trabalhador rural, que era muito criticada, foi totalmente excluído do projeto. Não tem mais nada que trate de trabalhador rural no projeto. A questão do BPC, esse benefício de prestação continuada, que é pago a pessoas que têm deficiências, pessoas muito pobres que têm deficiência e recebem um salário mínimo para sua manutenção. Tudo isso foi tirado da reforma. Isso permanece exatamente como é hoje. Todos os direitos estão sendo preservados exatamente como é hoje. Agora, com relação a outras questões que dizem respeito a acabar com privilégios, fazer que a condição minha, que sou um agente público, sua, que é uma funcionária pública, e de todos os outros brasileiros sejam iguais, isso tem que acontecer. Isso é importante acontecer, porque nós não podemos ter no Brasil uma previdência social que, ao invés de ser um instrumento de distribuição de renda e de justiça, se transformou no maior sistema de transferência de renda do mundo, só que transferência de renda do pobre para o rico. São as pessoas mais pobres do nosso país, os funcionários, os trabalhadores da indústria, do comércio, que ganham um salário mínimo, que estão financiando o salário de desembargadores, de juízes, de tantas e tantas pessoas aposentadas com salários altíssimos. Isso nós temos que acabar. Deputado, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu é que agradeço, Regina. Muito obrigado. Eu conversei sobre a reforma da Previdência com o relator da proposta, o deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia. Você pode assistir esta e também as outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.